Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani, junto com meu colega Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre as confusões em torno do tema de combustíveis aqui no Brasil. Bom, esse é um tema ligado à questão da inflação. A gente tem visto uma alta generalizada e importante de preços ao longo dos últimos meses. Em particular, alguns preços são muito importantes para o nosso dia a dia, são muito visíveis, como o caso de alimentos, energia elétrica, gasolina, diesel. E se são altas importantes, isso acaba impactando o ambiente político. De fato, as pesquisas estão mostrando que a inflação é o principal tema de preocupação para os brasileiros. Como a gente está entrando agora num período político eleitoral importante, é bastante natural que os políticos procurem reagir a esse cenário, fazendo com que o Estado, de alguma forma, responda a esse incômodo da população. Mas a questão é o que fazer. A gente vê preços de petróleo em alta no mundo, dólar pressionado no Brasil, a Petrobras preservando seus interesses com uma política de paridade internacional. Portanto, é natural que gasolina e diesel continuem em alta. Algumas propostas foram apresentadas. Controle de preço, que a gente já viu que não funciona, gera danos importantes para a Petrobras. Uma proposta de fundo de estabilização, que é taxar o resultado da empresa para subsidiar o preço ao consumidor final, mas o problema disso é que você não sabe por quanto tempo o preço internacional vai ficar em alta, o que acontece com o dólar, portanto o custo fiscal é incerto e torna, portanto, um quadro ainda mais arriscado. Bom, pressionado para de alguma forma agir, dar uma resposta para a sociedade, o governo optou por desonerar impostos. Ele reduziu impostos federais sobre combustíveis, limitou a taxação do ICMS e está incentivando os estados até zerar o ICMS sobre esses bens, como energia, combustíveis, transporte urbano, telecomunicação. O problema é que essa solução ela faz sentido econômico, político, mas ela traz uma complicação jurídica muito grande. E aí a preocupação é saber em que momento ela vai ser implementada. Bom, mas quem vai destrinchar um pouco esse debate para a gente é o Carlos. Conta a história para a gente, Carlão. As incertezas jurídicas e políticas em torno dessa questão são enormes e podem travar aí essa tentativa do governo de reduzir substancialmente o preço de combustíveis. E os principais participantes dessa história que são contra essas medidas são os estados que não querem perder a arrecadação, dado que a grande parte ali do preço de combustíveis, principalmente, é formado pelo ICMS, que é a arrecadação dos estados. Então, os estados nessa briga estão indo em duas frentes, né? A primeira delas não tem a ver com o governo, tem a ver com o STF. O André Mendonça, do STF, colocou uma liminar anulando algumas modificações que os secretários das fazendas dos estados tinham feito e determinou que impostos sobre combustíveis devem incidir sobre uma média dos últimos 5 anos. Isso deveria valer só para o diesel, mas acabou valendo para todos os combustíveis. E a implicação disso é que você tem um imposto muito mais baixo sobre combustíveis, dado que a média dos últimos 5 anos, o preço médio nos últimos 5 anos é mais baixo do que o preço atual. Então isso tem uma perda de arrecadação importante sobre os estados. E essa perda é inclusive maior do que a perda estimada no PLP 18, que é a medida que o governo colocou para a redução de ICMS. Então essa é a primeira frente que os estados lutam, essa liminar do STF que eles tentam contornar. A segunda frente é o PLP 18, que é a proposta do governo para limitar a cobrança de ICMS de diversos itens, entre eles os combustíveis, a 17%. Essa limitação também faria com que diversos itens, incluindo aí os combustíveis, tivessem uma redução importante do ICMS e, portanto, traria uma perda de arrecadação para os estados. Acontece que nesse PLP 18 os estados estão ameaçando aí levar para o Supremo, pedindo pelo menos um período de transição para que essa medida aconteça, ou seja, não teria um efeito tão imediato quanto o governo deseja. E já houve decisões parecidas com essa no passado, sobre cobrança de ICMS em serviços de telefonia, de eletricidade. Já houve essa decisão de se criar um período de transição para que essa modificação acontecesse, e é isso que os estados vão pleitear. Então, assim, ainda há uma grande confusão em torno dessas medidas. De um lado, o governo precisa rápido para que isso atinja os preços rapidamente e baixe a inflação antes da eleição, e de outro, os estados que não querem perder a arrecadação tão cedo. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Um abraço, até semana que vem.